Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Camila, eu sou web designer e programadora e hoje vamos estar dando continuidade ao nosso mini curso sobre Bootstrap Script Case. Na aula anterior nós criamos a página empresa e a página contato, tá? Nesta aula então nós vamos criar o nosso projeto dentro do Script Case para a gente poder usar aqui no nosso site, tá? Para a aula não ficar muito longa, eu acho que eu vou separar então o projeto Script Case com a página de produtos. Então, primeiro a gente vai fazer o projeto dentro do Script Case e vou criar uma próxima aula para a gente poder fazer a página de produtos. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, para criar o meu projeto dentro do Script Case, primeiro eu preciso ter um banco de dados. Então, eu vou acessar aqui o meu MySQL Workbench, tá? Que é o editor de SQL que eu uso. Eu já criei aqui um esquema, tá? Então, é curso_bs_sc. Para criar um esquema, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui em qualquer lugar e vou criar aqui, ó. Vou clicar aqui, Create Esquema. Aqui eu vou digitar o nome do esquema, tá? E vou definir aqui o charset e depois vou aplicar. Aí ele vai criar um esquema, como está aqui. Vai criar aqui um esquema. Depois eu vou clicar em cima e vou setar este esquema como default. Tá? E agora sim a gente vai criar as tabelas. Então, vou vir aqui, clicar com o botão direito, aqui em cima de tabelas, Create Table. Primeiro vamos criar, então, uma tabela para a nossa página inicial, que é essa daqui. Então, vamos criar uma tabela de postagens. Vou voltar lá no banco de dados. O nome da tabela vai ser postagens. Eu vou colocar aqui, ó, CAD_postagens. Então, CAD de cadastro, cadastro de postagens, tá? Então, vou dar 2 cliques aqui e ele já vai me dar a opção da primeira coluna com um nome que vai ser o campo-chave. Então, vou colocar aqui esse campo-chave que vai ser o primary key, vai ser autoincremente, tá? Que é para a gente ter um autoincremente na tabela para a gente poder utilizar mais para frente. Vou criar um campo título. Vai ser um varchar 250. Vou criar um campo descrição. Vai ser um long text. Peraí que não deu. Long text. Vou criar um campo dt postagem, que vai ser date time. Tá? Então, a gente tem um campo ID. Se eu quiser, eu posso até tirar aqui, ó. Em vez de deixar o ID CAD postagens, vou deixar somente ID_postagens. Então, esse aqui vai ser o nosso primary key da tabela, tá? A chave primária. E aí, a gente tem o título, a descrição e a data da postagem. Vou vir aqui e vou aplicar essas configurações daqui. Ele vai me trazer um SQL, tá bem? E eu vou aplicar esse SQL. Então, aqui a gente já criou uma tabela. Vou fechar e agora a gente vai criar uma outra tabela chamada produtos. Produtos. Vou vir aqui, então a gente tem o ID produtos, que vai ser também autoincremente. Vou criar um título para o produto, vai ser varchar 250. Uma descrição, que vai ser long text. Uma data de postagem também, vai ser um date time. Um campo de imagem, que vai ser um long blob. Se eu quiser que esse meu produto tenha mais de uma imagem, eu posso acrescentar imagem 1, imagem 2, ou salvar todas as imagens no mesmo campo dentro de um array e depois tirar as imagens desse array. Tá? Eu vou deixar só uma imagem mesmo. Então, vai ficar assim. Eu vou aplicar também as configurações. Pronto, então nós já temos aqui duas tabelas. Tabelas de postagens e a tabela de produto. Deixa eu mudar esse nome da tabela de produtos aqui para CAD produtos, para ficar padrão. Tá? Então, mudei aqui o nome da tabela. Pronto, fechei. Então, agora a gente tem duas tabelas. A tabela de postagens, que ainda não tem nada, e a tabela de produtos, que também não tem nada. Agora que a gente já tem duas tabelas, a gente vai lá dentro do nosso Script Case. Essa daqui é a tela de login do Script Case, tá? Essa é a versão atual, versão 8.1. Aqui embaixo você tem como escolher a linguagem que você vai utilizar, tá? Tem inglês,
Tem espanhol aqui, tem francês, italiano, japonês e assim vai. Então aqui, admin, a minha senha. Esse daqui é o layout interno do script case, tá? Então aqui ele tem um menuzinho com várias opções. Aqui eu tenho os meus projetos, tá? Então nós vamos criar um projeto. Aqui eu já tenho alguns projetos prontos, tá? Por exemplo, fluxo de caixa, projeto de segurança, que é um módulo de segurança. Tem aqui um helpdesk, uma loja online, treinamento, novidades, um álbum. E aqui alguns exemplos para você poder estudar depois, tá? Então, nós vamos criar um novo projeto mesmo. Eu vou dar um nome aqui para o projeto de mini curso. Versão vou deixar 1.0, a descrição é projeto para o curso Bootstrap Script Case. Mini curso, vou botar aqui mini curso. Pronto, agora eu vou avançar. Ó, o nome do projeto deve conter de 1 a 32 caracteres alfanuméricos, ou seja, esse hífen aqui não rolou, então vou deixar sem o hífen, mini curso, tudo junto. Agora sim, avança. Pronto. Aí agora aqui eu vou escolher qual charset que eu vou usar dentro do meu projeto e o idioma. Tá? Então, aqui eu posso clicar e escolher o idioma. Eu vou deixar o português mesmo. E aqui o charset eu vou colocar o TF8. Certo? Vou avançar. Aqui eu tenho a opção de escolher os temas. Então, a gente tem aqui os temas da versão 8. Também eu tenho aqui os temas da versão 7. Que se eu quiser utilizar, por exemplo, esse daqui, eu vou jogar para cá. E eu tenho aqui um tema da versão 7. Tá? Então, tem temas até a versão 4, tem temas. E aqui são alguns temas que eu já criei. Tá? Então, esse daqui da versão 7 eu não vou utilizar. O tema padrão que a gente vai utilizar é esse daqui, Python Blue. Então, vou aqui embaixo, vou definir ele como tema padrão. Esse daqui eu vou jogar para lá. Esse daqui também eu vou jogar para lá. Deixa eu ver. Tem esse daqui, que é um vermelhinho mais forte. Tem esse aqui, um azul mais claro. E tem esse daqui. Então, a gente vai utilizar esse daqui. Avança. Aqui eu posso escolher o banco de dados, tá? Que eu vou utilizar. O banco de dados que a gente vai utilizar é o MySQL. Então, já está aqui selecionado o MySQL. E aqui eu vou configurar a minha conexão com o banco de dados. Então, aqui é o tipo de MySQL que estou usando. Tem o PDO, tem o transacional e o não. Tem aqui o nosso servidor, que é o localhost, tá? Então, eu vou utilizar o mesmo localhost do script case, que é onde eu tenho o meu banco de dados. Aqui o meu usuário, e aqui eu vou digitar a minha senha do banco de dados. Vou listar as bases, ele vai me trazer aqui os bancos de dados que eu tenho. O banco de dados que a gente vai utilizar é o curso _bs_sc. Vou clicar aqui, vou testar a conexão. Conexão realizada com sucesso, agora a gente pode clicar aqui em criar. Pronto, agora ele está criando o projeto. Já criou o projeto, agora ele me dá a opção de eu já criar a minha primeira aplicação. Então, já vou criar minha primeira aplicação, que vai ser um menu. Então, aqui a gente tem as opções. Aqui eu posso criar uma aplicação de consulta, uma aplicação de gráfico, um formulário, um controle e assim vai. Existem vários tipos de aplicação, tá? Isso aqui você pode estudar depois. Se você tiver interesse em conhecer o Script Case, entra lá no site do Script Case, tem uma versão de teste, se eu não me engano, por 20 dias, tá? É gratuito por 20 dias. Então, vocês vão ter a opção aqui de dar uma estudada e ver melhor como é que funciona. Nós vamos criar um menu, tá? Nós temos o menu horizontal e o menu árvore. Eu vou clicar nesse menu horizontal, mas dentro dele eu tenho uma opção de transformar ele para vertical, que a gente vai criar um vertical, tá? Então, vou clicar aqui nesse menu. Vou dar um nome, vou deixar menu mesmo. O esquema já criou o padrão aqui, ó, o tema, né? Que foi o que a gente selecionou o padrão lá, então é o Python Blue. Vou criar aqui. Criar. Agora aqui dentro, a gente tem a configuração da aplicação menu, tá? Que a gente pode alinhar essa aplicação à esquerda, no centro ou à direita. Aqui é o alinhamento vertical dos itens. Aqui é a altura do menu, a largura do menu, entendeu? Então, aqui a gente tem bastante opções para a gente poder estudar aí.
e sair mexendo e fazendo o menu ficar da forma que a gente quer. Tá? Eu vou aqui no itens do menu, vou acrescentar aqui um novo item. O label desse item vai ser cadastros. Tá? Eu vou deixar sem link por enquanto, porque eu ainda não criei nenhuma aplicação. Aqui é o hint, que é quando a gente passa o mouse em cima. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar qualquer coisa. Cadastrar. E aí, quando a gente passa o mouse em cima aqui, ele vai mostrar esse texto aqui. Aqui não está funcionando porque aqui é só uma exibição, tá? Mas quando eu executar, se eu tiver o hint, quando eu passar o mouse em cima, ele já vai me dar esse texto aqui. Tá? Mas a gente não vai usar isso aqui. Isso aqui a gente tem a opção de colocar um ícone, caso a gente queira mostrar um ícone antes do label. Então, eu posso vir aqui, colocar um sinalzinho de mais, adicionar. Ele vai colocar aqui um ícone na frente do label. Posso acrescentar também um ícone de aba ativa, um ícone de aba inativa. Tá? E aqui eu escolho os temas para esse meu menu aqui. Então, aqui, ó, lembra que eu falei que a gente tem como entrar no menu horizontal e mudar ele para vertical. Então, aqui a gente tem as opções de temas vertical e horizontal. Então, ele está mostrando aqui embaixo, ó, eu posso escolher aqui a opção que eu quero. Tá? Eu vou escolher essa daqui, vou deixar essa daqui mesmo. E aqui do lado ele está com orientação horizontal. Eu vou mudar para orientação vertical. Agora, eu vou acrescentar aqui item 2, só que eu vou empurrar esse item 2 para frente, para ele ficar um subitem. Então, quando eu passo o mouse, ele me abre um subitem. Tá? E esse subitem vai se chamar postagens. Vou criar outro subitem. Lembra, olha aqui que ele já está um pouco para frente, né? Se eu colocar ele para trás, ele vai ser um item. Se eu colocar ele para frente, ele vai ser um subitem. E se eu quiser um subitem da postagem, eu coloco ele mais um para frente. Eu vou passar aqui postagens. Ó, ele vai abrir um subitem. Tá? Mas ele vai ser, então, um subitem. Vou colocar aqui produtos. E vou criar também um item, então vou voltar, que vai ser o sair. E aqui embaixo eu vou definir o target, ó. Então eu posso definir o target nessa janela, nova janela ou um target sair. Então, eu vou deixar esses dois aqui. Vou fazer melhor. Eu vou tirar esses cadastros para ficar um pouco mais cheio. E vou deixar aqui postagens e produtos. Tá? Vou deixar esses dois. Vou colocar mais um item. Parâmetros. Que esse aqui é onde a gente vai adicionar os nossos dados do site. Vou puxar ele para cima. Então, a gente já tem aqui um menuzinho. Tá? Se eu quiser, eu posso trocar, ó, ele vai me mostrando aqui o menu. Tem esse daqui também. Tem vários estilos aqui do menu vertical. Se eu quiser também, eu posso deixar o menu horizontal, ele vai ficar assim, ó. Tá? Então, tem vários. Eu vou deixar naquele lá mesmo que a gente tinha falado, que é esse preto aqui. E vou deixar ele na vertical, porque eu vou usar ele dentro de uma página no site. Então, eu vou deixar ele na vertical para a gente não confundir aí com o menuzinho aqui do nosso site, tá? Então, ele vai ficar aqui na vertical. Então, pronto, aqui eu já tenho o menu. Aqui eu clico para salvar o menu, ó, salvando dados da aplicação. Se eu quiser gerar o código-fonte para ele já criar a pasta lá, aí ele vai lá dentro do meu servidor, vai criar a pasta com todo o código. A primeira geração demora um pouco porque ele está criando as bibliotecas, está fazendo toda uma geração do código-fonte, então demora um pouco. Pronto, está terminando de gerar. Ó, aqui já gerou, eu posso dar um show log para ver todos os logs, então estado ok, foi gerado tudo com sucesso. Posso mostrar também os compiladores, tá? Agora, depois que eu gerei o código-fonte, eu venho aqui para executar. Ó, executar a aplicação. Então, vou clicar, ele vai gerar o código-fonte de novo e vai executar. Então, aqui a gente já tem o menu pronto. Então, realmente facilita muito esse script case, porque aquele menu que a gente desenvolveu aqui na mão, o script case já fez ele praticamente só eu acrescentando os itens. Então, é bem mais rápido e bem mais fácil do que eu ter que desenvolver o back-end do site todo na mão também, que nem foi o front-end. Tá? Então, aqui a gente tem os parâmetros, as postagens e os produtos. Vamos, então, criar a telinha de postagens, tá? Aplicação postagens. Vou voltar aqui no script case, vou fechar a aplicação de menu. E vou criar aqui dentro do root mesmo as aplicações. Mas se eu quiser, eu posso clicar aqui no root, clicar aqui na pasta e criar uma nova pasta chamada
postagens, ou cadastros, né? Então, vocês podem aqui colocar de acordo com o que vocês acharem melhor para ficar mais organizado. Mas eu não vou criar pasta, eu vou deixar tudo dentro do root. Então, eu vou deletar aqui a pasta. Pronto, agora eu estou aqui no root. Aqui eu tenho a opção de ver todas as aplicações, quando eu tiver um monte de aplicação. Vou criar aqui, então, uma aplicação formulário, que vai ser um formulário de cadastro. Então, formulário. Aqui eu tenho o tipo de formulário, que pode ser único registro, que vai criar um registro por vez. Múltiplos registros, que vai criar vários registros por vez. Grid editável, que é mais ou menos uma consulta, só que a gente tem uma opção de editar, tá? Todas as linhas. E grid editável view, que também é parecido com uma consulta, só que a gente tem um lapisinho que a gente pode clicar nesse lápis e fazer a edição. A gente vai usar o tipo único registro, formulário único registro, vai selecionar a nossa conexão com o banco de dados, aqui ele já vai trazer as tabelas. Vou selecionar, então, a tabela K de postagens, e aqui ele vai me perguntar qual o nome que eu quero dar para a minha aplicação. Toda aplicação que eu criar dentro do script case, ela vai ser .php, então aqui eu só preciso colocar o nome da aplicação. O .php o próprio script case vai inserir. Então aqui eu vou escrever aqui, ó, cadastro, postagens. Então esse daqui vai ser o nome da minha aplicação. Aqui eu tenho a opção de escolher a localização, como lá no projeto eu defini a linguagem português do Brasil, o TF8, ele já vai me trazer aqui. Qualquer coisa eu posso vir aqui e editar. Aqui eu tenho uma breve visualização dos campos, onde eu já posso vir aqui e alterar para código. Então, o ID das postagens vai ser o código de cada postagem. Nós vamos ter o título, a descrição e a data de postagem, que a gente pode colocar aqui, dt.postagem abreviado. Então, o código é um número, o título é um texto, a descrição é um texto com múltiplas linhas e a data de postagem é a data e a hora que for postado. Aqui no esquema eu tenho a opção de trocar o tema, caso eu queira trocar, tá? Mas como a gente definiu o tema Python Blue como padrão, a gente não vai trocar, vai utilizar esse daqui mesmo. Então, eu vou clicar aqui em criar. Se eu quiser também, eu posso clicar em criar e retornar, caso eu queira criar uma outra aplicação seguida. Então, eu vou criar. E aqui já tem toda uma parte que a gente pode fazer toda a modificação aqui dentro desse cadastro de postagens. Se eu executar esse código, ele já vai me trazer um formulário de cadastro. Ó, já me trouxe aqui um formulário de cadastro. Então, aqui é um título. Aqui ele colocou um subtítulo, que foi uma data. Aqui eu tenho o botão, quando eu clicar aqui, ele vai incluir na minha tabela. Aqui eu tenho a opção de voltar. O código, como ele é auto-incremente, ele ficou escondido. Aqui eu tenho o título da postagem, a descrição da postagem e a data da postagem, que está configurada para me mostrar um calendário e o formato da data. Agora a gente vai estilizar essa tela aqui. Vou lá dentro da minha aplicação. Primeiro, eu vou vir aqui em Layout e vou editar aqui onde eu tenho o cabeçalho e o rodapé. Eu vou retirar este nome do cabeçalho, tá? E vou deixar aqui, ó. Quando eu retiro o nome do cabeçalho, essas duas linhas aqui, essas duas colunas, na verdade, não aparecem, que é a coluna do título e a coluna da data, como está aqui, ó. Então, a primeira coluna é o título, a segunda coluna é a data. Se eu quiser que mostre, eu posso colocar aqui e incluir um texto. Por exemplo, inclusão de postagens. Tá? E aqui, então, é o título na inclusão, então vai ser inclusão de postagens. E aí, na atualização, se eu quiser um outro título, alteração de postagem. Vou colocar postagem, porque a gente vai incluir uma postagem por vez, então é no singular. Então, postagem. Então, aqui, inclusão de postagem, alteração de postagem. A data, eu posso vir aqui nesse sinal de interrogação e definir o formato que eu quero. Então, aqui tem alguns exemplos de formatos, ó. Lá ele está mostrando o dia, mês e ano. Se eu quiser, eu posso copiar esse aqui e mostrar dessa forma. Então, eu vou copiar o código, vou fechar e vou colar aqui dentro. Então, ele está mostrando dia, mês e ano. Quando eu executar novamente, ele vai me mostrar por extenso. Então, sexta-feira, dia 15 de abril de 2016. E aqui o título, inclusão de postagem. Vou modificar aqui a data. Então, vamos lá dentro do campo data de postagem, aqui os campos.
Aqui a gente tem os campos, eu posso modificar um campo por vez. Então, aqui na data postagem, eu tenho a opção aqui de mudar também o tipo de dado. Se eu não quiser que seja data e hora, quiser que seja somente data, eu vou clicar aqui e ele vai me mostrar somente a data. Então, eu vou deixar data e hora mesmo. Quantidade de caracteres. Aqui eu posso dizer se eu quero que o label apareça ou não, se eu quero que o campo fique escondido. Eu posso desabilitar o campo em modo de atualização, em modo de inserção, em modo de atualização e inserção. E aqui eu tenho a opção de formatação de valores. Então, aqui é o meu formato de exibição, ele está me mostrando o dia, mês e ano. Então, quando eu vier aqui e digitar 15/04/2016, ele está mostrando o dia, mês e ano. Tá? E quando eu colocar aqui, ó, a data, o horário, ele vai me mostrar o horário aqui. Então, é hora, mês e segundo. Então, vou apagar. Vou voltar aqui e vou deixar a exibição dia, mês e ano. Aqui ele vai me perguntar se eu quero exibir o formato, que é para eu poder retirar isso aqui, ó. Tá? Então, eu não quero que exiba o formato, então eu vou colocar não. Aqui ele me pergunta se eu quero agrupar a data e a hora, eu coloquei não. Se eu quiser, eu posso agrupar. Eu vou deixar como não. Aqui eu vou ter a opção de exibir o calendário, como ele já está exibindo, né? Ele está aqui o calendário, eu não vou tirar, vou deixar assim. Aqui embaixo a gente pode fazer algumas configurações com o banco de dados, por exemplo, quando for inserir no banco de dados, ele vai salvar o quê? A data e a hora da inclusão, tá? Como é a data e a hora, eu não quero que o usuário venha aqui e tenha que colocar, eu estou incluindo essa postagem no dia 15/04/2016, às 15h03 e 20 segundos. Então, eu não quero que o usuário tenha que fazer isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em inserção e vou colocar aqui na hora de inserir, ele vai preencher com a data e a hora de atualização. Na hora de atualizar o banco de dados, ele vai fazer a mesma coisa. Vai preencher com a data e a hora da atualização. Aqui eu tenho a opção de fazer um lookup. Na questão de data não tem muita utilidade, mas vocês podem dar uma estudada depois para ver como é que funciona. E aqui a gente pode mexer com o CSS da nossa aplicação. Por exemplo, o campo data, ele está com um tamanho aqui. Se eu quiser aumentar esse tamanho, eu posso vir aqui no meu CSS do objeto input e definir uma largura de 400 pixels. É um tamanho completamente grande, eu vou só colocar para mostrar para vocês. Então, vou executar. Quando eu vier aqui, ele já vai estar com um tamanho maior. Tá vendo? Ele ficou com um tamanho maior. E aqui, como eu coloquei para ele não agrupar a data e a hora, então aqui vai ficar a data, 15/04/2016, e aqui vai ficar a hora, 15, não pegou? Não. Deixa eu ver porque que ele não pegou, vamos voltar aqui, agrupar data e hora, porque ele está como exibição dia, mês e ano, e eu estou salvando no banco de dados como a data e a hora. Então, eu vou colocar aqui a data e a hora. Vou executar de novo. Pronto, agora eu vou colocar aqui 15/04/2016, 15/03/10. Então, aqui é a data e aqui é a hora. Ou eu posso deixar desagrupado mesmo como estava, executar de novo, e aí ele vai me trazer isso aqui em dois campos. O primeiro campo vai ser a data, o segundo campo vai ser a hora. Só que a hora aqui é 20 segundos. Tá? Então, a gente tem essas duas opções. Então, aqui eu já aumentei o label, vou voltar lá para o tamanho que estava. Vou tirar aqui, na verdade, vou deixar sem nada. Vou deixar agrupados os dois. Vou deixar nesse formato mesmo, não tem problema. E eu vou fazer aqui, ó, vou desabilitar o campo na hora de inserir e de atualizar. Porque eu não quero que apareça isso aqui. Isso aqui vai ser só para mim, para quando eu for fazer alguma busca depois, eu buscar pela data da postagem. Então, eu vou salvar. Vou executar. Ele já vai estar aqui, ó, bloqueando o meu campo para não ser editado, tá? Se eu quiser ocultar esse campo aqui, eu posso vir aqui, campo escondido, e marcar como sim. Aí ele vai vir aqui, vai esconder o meu campo e vai fazer a mesma coisa na tabela. Então, eu tenho aqui só o título e a descrição.
Tá? Então, vou adicionar aqui um título de postagem. Deixa eu ver o que eu posso colocar. Vou colocar mini curso BS-SC. E aqui dentro, testando o formulário de inclusão de postagens. Ponto. Vou clicar em incluir. Já fez a minha inclusão. Vou lá no meu banco de dados para ver se ele incluiu. Estou aqui na minha ACA de postagens. Vou executar meu código. Está aqui, ó. O meu ID, que como ele é auto-incremento, ele já colocou 1. O meu título, a minha descrição e a minha data de postagem, que ficou aqui o mês, o ano, o mês, o dia e a hora que eu postei. Tá certo? Então, a postagem vai funcionar assim. Eu posso também dar uma modificada aqui no layout. Para modificar o layout, existem várias formas de fazer. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, inspecionar elemento. Vou aqui procurar o que eu quero modificar. Então, o que eu quero modificar? Eu quero dar um espaçamento interno aqui maior, tá? Para que, deixa eu tirar aqui, para que essa caixa aqui branca não fique tão grudada nessa minha caixa de fora. Então, o que eu posso fazer? Eu vou clicar aqui no selecionar elemento, vou clicar aqui fora, tá? Ó, que ele vai selecionar toda a minha caixa de fora, que é a minha div SC Form Border, tá? Esse aqui é o código que o script case gera. Então, o que eu posso fazer? Eu selecionei aqui o código, o que eu quero alterar é aqui. Então, eu vou vir aqui onde tem elemento. Então, aqui funciona também como uma área de testes, né? Praticamente igual ao W3 School. Como eu mostrei também lá nas outras aulas, a gente tem a opção de vir aqui e alterar. Só que aqui não vai alterar direto dentro do código. Logicamente, tem papel que a gente alterar aqui e colar lá dentro. Então, eu vou vir aqui e vou acrescentar um padding, que é um espaçamento interno de 20 pixels. Quando eu der um Enter, ele já colocou aqui um espaçamento interno, ó. Então, ele colocou um espaço aqui, um espaço embaixo e um espaço aqui em cima, tá? Então, gostei do que eu fiz aqui? Opa, deixa eu tirar. Gostei do que eu fiz aqui? Se eu gostei do que eu fiz aqui, eu vou pegar, vou copiar esse código aqui, vou ver aqui primeiro onde foi que eu cliquei, que foi aqui, ó, div class SC Form Border. Quando eu passo aqui o mouse em cima, notem aqui que ele está mostrando um texto, ó, div.sc Form Border. Então, eu já sei que aquilo ali é onde eu tenho que modificar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, copiar a classe SC Form Border, Ctrl C, vou lá dentro da minha aplicação, nos meus eventos, que é onde eu faço toda a codificação da minha tela. Então, aqui nesses eventos é onde eu coloco o código, tá? Eu vou aqui no meu evento onload. Para que serve cada evento desses? Eu tenho aqui na ajuda um web help, tá? E dentro desse web help eu tenho toda a explicação, todo o manual do meu script case. Então, a gente está mexendo aqui na aplicação de formulário. Eu vou clicar aqui na aplicação de formulário. Eu tenho aqui dentro da aplicação a configuração, as navegações, as mensagens, o tipo de ligação, aqui ó, como que eu faço para sincronizar a tabela. Dentro do formulário, eu tenho aqui a configuração que a gente viu de primeira, a opção de editar os campos. Então, aqui vai te mostrar todo o manual de como que a gente vai poder proceder dentro de cada tela. Então, aqui dentro de formulários eu tenho a pasta eventos e aqui os eventos. Então, aqui ele vai te explicar o que cada evento faz. Por exemplo, a gente vai utilizar agora o evento onload. Este evento ocorre quando a página é carregada, ou seja, quando estiver a navegar a partir de um registro para o outro, clicando nos botões novo, inserção e etc. Então, cada evento desses aqui tem uma função. Vocês precisam também dar uma estudada nisso aqui para vocês poderem entender e colocar o código no lugar certo. Tá? Então, nós vamos colocar dentro do evento onload. Então, aqui no evento onload, o que eu vou fazer? Como isso aqui é uma aplicação PHP, e esse código é um CSS que a gente vai implementar aqui dentro, então eu preciso fechar a tag PHP, tá? Para ele me abrir a oportunidade de colocar uma outra linguagem aqui dentro, e depois no final abrir a tag PHP de novo, porque como é um arquivo PHP, eu preciso deixar liberado para colocar o restante do código. Então aqui em cima eu vou acrescentar um código, a tag style, que é para eu acrescentar o meu CSS embaixo. Então, style type, aqui dentro
text barra CSS, opa, foi um S a mais, e aqui no final eu vou fechar o meu style. Pronto, então aqui a gente já tem a classe. Agora lembrem que aqui dentro, deixa eu fechar o Web Help, aqui dentro, quando a gente passou o mouse, ele tem um div ali na frente, ó, div.aclasse. Então aqui eu vou colocar div.aclasse. Agora eu vou colocar abre chaves, que é para eu poder colocar os atributos aqui dentro, e fecha chaves. E aqui dentro é onde eu vou colocar aquilo que eu modifiquei aqui. Então eu vou copiar o que eu modifiquei aqui e vou colar aqui dentro. Pronto, só que o que acontece? Como eu estou modificando um código gerado pelo script case, para que eu possa fazer esse código funcionar, é sempre bom eu colocar ponto de exclamação, important. Porque isso aqui ele vai sobrescrever o código, o CSS, código de CSS do script case. Então, sempre que eu for modificar algum código CSS, algum código que seja dentro do script case, eu tenho que colocar, então, o important, tá bom? Agora eu vou salvar o código, vou aqui fechar e vou atualizar a minha página só para vocês verem que não salvou. Ó, ele não salvou, tá? Eu só modifiquei aqui, então ele não salvou nada. Atualizei a página e não tem nada salvo. Vou voltar aqui, então, agora e vou executar o código já com a alteração. Pronto, então ele colocou aqui, ó, as minhas bordas, e já me trouxe o primeiro registro da minha tabela. E veio com o título alteração de postagem. Certo? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse busca rápida. Tá? Isso aqui é para a gente efetuar uma busca rápida. Se eu quiser procurar mini e pesquisar, ele vai fazer a busca. Só que aqui, como é um registro único, eu não preciso desse busca rápida. Tá? Então, eu vou tirar isso aqui, vou lá em barra de ferramentas, Quick Search, aqui eu tenho a opção de escolher os botões, tá? Então, aqui são os botões da parte superior. A gente tem aqui o Quick Search, novo, salvar, excluir e sair. Então, a gente vem aqui e vai tirar o Quick Search. Aqui tem a opção também de filtro dinâmico, só que como aqui no filtro eu não defini um filtro dinâmico, então esse botão ele ainda não está funcionando. Tá? Os outros botões eu vou deixar. E aqui embaixo também a gente tem os botões de ir para, os botões de ir para frente e para trás e a quantidade de linhas dentro da tabela. Eu vou tirar esse botão aqui e vou tirar esse daqui de linhas, vou deixar só o do meio. Então, escolher registro eu vou tirar e vou tirar linhas. Tá? Então, vai ficar só esses aqui. Pronto. Agora, então, a gente tem esses botões e tem esses botões aqui. Tá? Eu vou modificar essa cor aqui de fundo. Vou deixar esse azul fraquinho aqui também. E vou tirar essa borda. Vamos ver como é que vai ficar. Vou clicar em inspecionar elemento. Vou selecionar a tabela aqui, que é um pouco difícil de selecionar. Se eu não conseguir selecionar também, eu vou clicar aqui no primeiro elemento e aqui ele já vai me dar a tabela. A tabela e aqui a div que fica a tabela dentro. Então, eu posso vir aqui na div onde a tabela fica dentro. Vou colocar aqui RGBA. Lembra que eu expliquei aí na primeira aula, se eu não me engano? RGBA não, primeiro a gente tem que colocar o background color. Na primeira aula eu expliquei que a gente tem como utilizar a cor hexadecimal pelo nome, RGB e RGBA, que o A é a transparência. Então, a gente vai usar um background color RGBA transparente. Então, aqui a gente já colocou transparente, agora a gente precisa definir transparente também dentro de cada campo. Então, aqui, onde eu tenho a tabela, onde tem o background color, ele está com um branco também. Eu vou pegar aqui, vou puxar para cá. Já tirei a cor dentro da tabela, tá? Agora, a gente precisa tirar também dentro do campo. Então, tudo onde tem cor branca, desde aqui da onde abre a div, a gente tem que tirar. Agora, eu vou pegar o campo, aqui o código, ó, SC Form Label ADD. Isso aqui você tem que ir estudando também quais são as classes que o script case gera e tal.
Vou vir aqui, vou tirar a cor de fundo. Pronto, então aqui do label ele já tirou a cor de fundo. Vocês conseguem ver, mas o label já está sem a cor de fundo. Tá? Agora eu posso tirar a cor de fundo também dos inputs. Então, eu vou vir aqui onde tem o input, que é esse aqui, ó. E vou vir aqui, ó, SC Form Data ODD. Então, SC Label ODD são os labels e Data ODD são os inputs. Vou vir aqui também e vou tirar a cor de fundo. Pronto, já está sem a cor de fundo. Agora eu vou tirar essa borda. Para tirar a borda, eu vou vir aqui na tabela. Vou pegar aqui onde tem Border Style e vou desmarcar. Quando eu desmarco, é como se eu estivesse tirando a borda. Tá? Agora eu preciso copiar esse código e colar dentro do meu CSS também da aplicação. Ah, como que eu sei o que eu modifiquei? O ideal é você ir modificando e ir salvando num bloco de notas, né? Para você não precisar depois voltar atrás. Mas como eu já sei mais ou menos, como eu já tenho conhecimento dentro do script case, eu já sei o que foi que eu modifiquei. Então, eu vou voltar aqui na minha div, que foi aonde começou a tabela. Cadê? Aqui, nessa div aqui. Então, ó, aqui a gente colocou um background color transparente. Vou passar o mouse em cima e ele está me dizendo ali, ó. Div sustenido, div underline hidden, underline block, underline 0. Então, isso aqui é o que eu vou utilizar. O que eu posso fazer também é clicar aqui no sinal de mais. Ele vai me criar o nomezinho da div. Eu vou dar um Ctrl C e vou precisar apenas acrescentar o div na frente, que é aquilo que a gente acrescentou também para a classe. Vou voltar aqui, eventos onload. Vou dar um Enter, vou acrescentar o div e colar o que eu copiei lá no site. Agora aqui eu vou acrescentar essa estilização da cor. Eu vou copiar também e vou colar aqui. Vou copiar aqui o important e vou colar aqui no final. Então, a estilização da div a gente já fez, agora a gente precisa pegar o código da tabela. Vou clicar aqui no código da tabela, tá aqui, ó, background color, RGBA também, que é o transparente. Só que aqui, lembra que estava dessa cor aqui, eu peguei e só puxei para cá, tá? Então, o que eu vou fazer? Em vez de só puxar para cá, eu vou colocar o código. Em vez de eu colocar RGBA, eu posso escrever também transparente, que é mais fácil. Então, como aqui é só isso aqui, ó, o da tabela, foi aqui mesmo que eu modifiquei, não foi aqui em elemento. Quando eu modifico em elemento, eu tenho que pegar o nome que está aparecendo aqui em cima. Quando eu modifico aqui direto dentro da classe, eu vou utilizar o nome que está na classe. Então, eu vou copiar aqui esse primeiro já da classe, que foi só o primeiro que a gente modificou, e vou colar aqui dentro. Ó. Já colou, então, como estava lá no site mesmo. Vou só dar um Enter e fechar as chaves. Tenho que copiar também aqui o important. Tá? E aí ele colocou transparente nos dois. Se eu quiser também, eu posso fazer o quê? Eu posso acrescentar uma vírgula aqui e colar esse aqui, ó. Recortar e colar aqui em cima. Ou seja, para esse daqui e para esse daqui, eles vão ter um background color transparente. Eu vou tirar aqui e vai funcionar também quando eu atualizar depois. Tá? Agora a gente precisa tirar dos campos. Vou voltar aqui. Então, aqui eu tenho a classe dos labels, SC Form Label ADD, que foi aqui onde eu modifiquei. Ó. Vou fazer a mesma coisa, vou copiar e vou colar aqui embaixo. Como eu também estou tirando o background color, eu vou recortar essa classe, vou colocar uma vírgula e vou colar aqui também. Então, isso aqui eu já não preciso mais. E vou fazer a mesma coisa para o SC Form Data ODD. Vou apenas copiar a classe, colocar uma vírgula e colar. Por que eu fiz isso? Porque para os 4 eu coloquei um background color transparente. Vou fechar aqui. Eu preciso tirar a borda também. Então, vou voltar lá na tabela. Aqui, em SC Form Table, a gente tirou a Border Style. Então, eu vou marcar aqui de novo, voltou a borda. Como que eu faço para tirar? Vou clicar aqui e vou colocar None. Quando eu coloco None, significa que eu não quero um estilo de borda. Então, já não tenho uma borda. Vou copiar isso aqui. Vou vir aqui. E vou colar. Então, o que acontece? Como é que eu estou definindo um background color para todos, tá? E aqui eu estou definindo sem borda somente para tabela. Então, eu vou tirar aqui, vou copiar e vou colar aqui separado.
Se eu quiser também tirar esse SC Form Table daqui, eu posso tirar ele daqui e acrescentar esse background color aqui embaixo também, tá? Mas eu vou deixar assim, porque vai ser, nos quadros mesmo vão ficar transparente, então eu vou deixar assim. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar a página para vocês verem que ainda não tem nada modificado, tá? Não tem nada modificado. Agora eu vou vir aqui e vou executar o código. Pronto, ele já fez a alteração, tá? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu vou colocar aqui, eu vou aumentar um pouco o tamanho desse campo e vou colocar a descrição como um HTML. Então, eu vou colocar um campo HTML aqui dentro. Vou voltar lá, vou em campos, descrição, tipo de dado, editor HTML. Aí ele fez a alteração aqui do conteúdo. E aqui eu tenho a opção de escolher o que vai ter dentro do meu campo HTML. Então, aqui, se eu não quiser que tenha o negrito, eu vou clicar no negrito e vou jogar para lá. Já tirou o meu negrito aqui, tá? Mas eu vou deixar o negrito. Vou colocar o negrito para cá, que eu gosto do negrito. Então, aqui ficou tudo que eu tenho. Se eu não quiser que tenha uma imagem, vou vir aqui onde tem imagem, ó, barra de ferramentas 2. Essa daqui é a barra de ferramentas 1 e essa aqui é a 2. Então, aqui na barra de ferramentas 2, eu não quero que tenha uma imagem. Ele já tirou a imagem. Aqui é o Smile, que são os emotions, né? Se eu não quiser que tenha também, vou tirar emotions. Então, aqui tem diversas coisas, tá? Aqui é a tabela, e tem a opção de criar a tabela. E aqui para baixo eu tenho mais opções de acrescentar aqui, ó. Recortar, copiar, colar, substituir, diminuir recuo, acrescentar a imagem de novo, pincel de estilo, inserir data, inserir hora, pré-visualização. Deixa eu ver, acho que não tem pré-visualização aqui, seria bom adicionar, né? Não tem pré-visualização. Vou adicionar, então, a pré-visualização aqui embaixo, ó. Pronto, então aqui a gente já tem a opção de pré-visualização. Tem linha horizontal, remover formatação, subscrito, sobrescrito. Tem diversas coisas aqui dentro, tá? E aqui a gente tem a opção de modificar o tamanho. Então, a gente vai deixar aqui editor HTML. Aqui no título, vamos aumentar um pouco o tamanho. Deixa eu ver, aqui deve estar com uns 400, vou colocar 450. Largura 450. E vou executar. Então, já tem aqui o meu editor HTML. Se eu colocar em pré-visualização, ele vai me trazer aqui. Se eu colocar aqui dentro, vou colocar aqui, vou criar um span com um estilo. E vou fechar esse span lá no final. Aqui dentro desse estilo eu vou colocar uma cor vermelha, então color, red, ponto e vírgula. Quando eu clicar na pré-visualização, ele vai me trazer aqui o conteúdo. Ele não trouxe, aqui ele está me trazendo só a pré-visualização do texto. Ah, tá, porque isso aqui já é um HTML. Então, eu não tenho como adicionar aqui o HTML. O que eu posso fazer é modificar aqui mesmo. Em vez de colocar assim, ele tem a opção de eu selecionar aqui e modificar a cor. Então, vermelho. Ele vai ficar vermelho já. Quando eu clico na pré-visualização, ele me traz aqui o vermelho. Tá, então é isso. O HTML eu não tinha usado ainda, mas é isso aí. Tá, eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho, que ainda ficou pequeno. Deixa eu vir aqui, vou colocar 90. Vamos ver como vai ficar 90. Tá, agora ficou do tamanho certo. O que eu vou fazer agora? O label aqui, ele está do lado. Eu quero que esse label fique aqui em cima, tá? Então, eu vou vir aqui. Dentro de layout, eu tenho blocos. Dentro de blocos, é onde eu vou configurar, então, por exemplo, vou organizar como é que vão ficar aqui dentro. Por exemplo, se aqui eu tenho 2 blocos e eu quero colocar o código e o título dentro de um bloco, ele vai criar uma div que vai ser esse bloco. Se eu quiser colocar a descrição dentro de outro bloco, ele vai criar uma div com a descrição. Talvez na tela de produtos eu mostre para vocês como é que funciona mais ou menos essa questão de blocos, mas aqui como a gente tem só 3 campos, não vai precisar. Tá? Então aqui em blocos eu não vou modificar nada, eu vou apenas vir aqui no label e dizer que eu quero que o label fique acima do meu objeto input. Tá? Então eu vou executar e o meu label está aqui acima do objeto input. Então aqui eu tenho o código, aqui eu tenho o título e a descrição. Se eu não quiser que esse código apareça,
Eu quero que apareça só o título e a descrição. O código eu não preciso ver porque eu vou ter depois uma tabela de consultas onde eu vou verificar isso. Eu vou vir aqui em editar campos, vou puxar aqui o código para campos não mostrados e vou executar. Então agora, independente se eu estou inserindo ou atualizando a minha postagem, o meu código não vai aparecer. Deixa eu ver aqui, não executou, vou executar de novo. Pronto, agora o código não está aparecendo. O que eu posso fazer também? Eu vou tirar esse título e vou colocar um nome no meu bloco. Então, vou vir aqui no bloco, layout, blocos. Aqui onde eu tenho label, aqui é o nome do bloco e aqui é o label do bloco. O label do bloco é o título que vai aparecer quando a gente colocar aqui em exibir. Então, eu vou colocar para exibir já e vou colocar aqui, ó. Configurações de postagens e vou colocar para executar. Vou já, antes de abrir lá, vou vir aqui em cabeçalho e rodapé e desmarcar aqui para não aparecer o título, para não aparecer o cabeçalho. Aqui está aparecendo os dois, ó, o cabeçalho e o bloco. Então, aqui é o nome do bloco. Se eu clicar aqui nesse sinal, ele vai ocultar o que tem no meu bloco. Tá vendo? Então, cliquei aqui, ele vai ocultar o que tem no meu bloco. Quando está aqui, ele não vai ocultar. Se eu não quiser que tenha essa opção aqui, eu vou vir aqui no meu bloco de novo, aqui em colapso, e vou dizer que ele não vai ter um colapso. Então, vou executar de novo. E agora, ele não tem o botãozinho de colapso, tem apenas o nome do bloco. Tá? Então, deixa eu ver, vamos inserir mais algumas postagens. Vou acrescentar aqui novo, título, postagem de teste 001. Aqui eu vou acrescentar postando algum conteúdo. Vou acrescentar um rostinho. Nesse rostinho eu vou fazer uma estilização, colocar em negrito, vou aumentar o tamanho da fonte e vou colocar um vermelho. Tá? Vou aumentar essa fonte aqui também para ficar um pouco maior, que eu acho que está muito pequeno. Vou colocar 3, vou pegar esse P. 3. Pronto, está um pouco maior agora. Eu vou incluir. Aqui, quando eu incluo, ele já me dá a opção de incluir um outro na sequência. Eu vou incluir aqui um outro, postagem de teste 002. Vou colocar um texto qualquer. Vou aumentar também para 3. E vou incluir. Agora, se eu não quiser mais incluir, vou clicar em cancelar e ele vai me trazer aqui as opções que eu tenho. Esse aqui é o F-Output, esse aqui é uma configuração. Aqui dentro de aplicação, configuração, eu tenho algumas opções aqui embaixo, que são configurações de erro. Então, aqui eu posso definir a posição do erro no campo, que é quando eu coloco, por exemplo, se eu tenho um campo e-mail, e esse campo e-mail não foi preenchido com o e-mail, ele vai me mostrar uma mensagem de erro que o e-mail está incorreto. Aí ele vai me mostrar essa mensagem aonde? Então, aqui eu estou definindo que a mensagem vai ser mostrada abaixo. Tá? Então, aqui eu tenho várias configurações. Aqui eu tenho o erro de script, erro de SQL. Aqui é o modo debug, que o que acontece? Quando eu estou com algum erro na minha aplicação, eu não sei o que é esse erro, mas não está executando, não está adicionando, não está alterando nada, eu coloco em modo debug e ele vai me mostrar tudo o que está sendo feito na minha tela. Eu vou deixar aqui em modo debug para mostrar para vocês. E essa mensagem aqui é esse JavaScript aqui, ó, JavaScript não, o Output Ajax, tá? Que ele exibe uma mensagem de erro. Então, vou tirar isso aqui, porque isso aqui não interfere em nada, e vou executar o código. E aí ele vai me mostrar em modo debug o que está sendo feito. Então, tá aqui, ó, o que ele faz? Ele dá um select count na tabela de postagens, depois ele seleciona o que tem com limite de 0 a 1. Ou seja, ele está pegando aqui o primeiro registro. Quando eu for pegar o segundo registro, aqui ele não vai mudar nada, porque ele vai dar o modo debug somente na primeira, tá? Mas ele vai te mostrar aqui, então, tudo que está sendo feito na tela. Quando eu for incluir um novo registro, ó, vou clicar aqui em novo,
Vou colocar postagem de teste 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou aumentar para 3 e vou incluir. Então, ele me mostrou aqui o que ele fez. Ele deu um insert na minha card de postagens, nos campos título, descrição, data de postagem, passando os valores título, entre tags de HTML, ele passou o que foi definido aqui, porque como aqui é um campo HTML, ele vai passar então em HTML. O que eu fiz? Eu coloquei um font size, defini um font size 3, tá? Então ele colocou aqui font size small, e aqui ele me passou a minha data e a hora que foi postado, tá? Que é 16/12. Então o modo debug ele faz isso, ele te mostra tudo o que está acontecendo na tela. Eu vou desmarcar o modo debug e vou gerar o meu código. Então aqui a gente tem a nossa tela de postagens. Então, a gente já tem algumas postagens, eu vou criar agora uma consulta, uma aplicação de consulta para a gente poder visualizar todas as postagens juntas. Então, eu vou vir aqui, criar nova aplicação. Aqui, então, vou selecionar a consulta. Aqui eu escolho a tabela, que é a card de postagens. Aqui eu tenho a opção de incluir um select, caso eu não queira pegar todos esses itens da minha tabela de postagens. Eu posso tirar algum dos itens, se eu não quiser, por exemplo, a data de postagem, eu posso vir aqui e deletar a data de postagem, tá? Ou posso deixar do jeito que ele vai me trazer aqui na tabela, que vai me trazer aqui no campo. Aqui eu vou colocar o nome, vai ser consulta postagens. Aqui eu posso editar o campo, código, título, descrição e DT postagem. Aqui o esquema é o tema, vai continuar o mesmo, vou criar. Pronto, aqui a gente tem então os módulos de aplicação, tá? Tem o módulo filtro, o módulo consulta, detalhe, resumo e gráfico. A gente vai usar o módulo consulta, então eu vou desmarcar os outros. Então, o meu módulo inicial vai ser o consulta. Aqui na consulta tem a opção de escolher se a minha consulta vai ser horizontal, vertical, slide e formato livre. Formato livre quando você cria um HTML e utiliza dentro dessa consulta aqui, tá? Já com o select gerado aqui dentro. Aqui eu tenho se o meu label vai ser fixo ou não, que é para quando eu descer a minha grid, esse meu label aqui em cima, no caso, ficar fixo. Aqui é a paginação, eu posso colocar a paginação parcial e definir quantas linhas eu quero por página, posso colocar a paginação total ou até mesmo scroll infinito. Aqui eu posso definir a largura da minha tabela, como ela está automática, ela vai preencher de acordo com os campos que eu tiver. Ou eu posso colocar porcentagem e colocar aqui 70%, ou eu posso definir em pixel mesmo e colocar 900 pixels. Tá? Eu vou deixar automático, eu quero que ele fique de acordo com a tabela. Aqui, na edição dos campos, tem aquelas edições já que a gente fez ali quando foi adicionar. Eu posso modificar aqui, ó, o código. Ele é um tipo de dado número, o título é um tipo de dado texto, a descrição, texto com múltiplas linhas, e a data de postagem, data e hora. Quando eu executar, eu já vou então ter uma consulta com as postagens que a gente adicionou, que é essa daqui, tá? O que a gente pode fazer agora? A gente pode retirar aqui essa opção de busca rápida, porque a gente vai acrescentar a pesquisa dinâmica, filtro dinâmico, né? Então, vamos tirar esse daqui de busca rápida e vamos tirar também esse botãozinho aqui de baixo, que é ir para, porque se a gente já tem uma opção de visualizar várias quantidades aqui de registro, eu não preciso desse daqui de ir para, porque eu posso também utilizar o botão de navegação. Então, eu vou tirar aqui, eu vou voltar, barra de ferramentas, vou tirar o Quick Search, e aqui embaixo eu vou tirar escolher registro. Tá? A gente tem o botão de filtro dinâmico, eu vou mover ele lá para cima para ficar no lugar do Quick Search. Então, ele está aqui. Agora eu vou aqui em filtro, filtro dinâmico, selecionar campos. Aqui eu vou selecionar os campos que vão fazer parte do meu filtro. Então, os campos vão ser título e data de postagem. Tá? Vou salvar. Vou vir aqui na configuração agora.
Aqui eu tenho a opção de colocar se a minha tecla Enter na hora do meu filtro vai tabular ou vai submeter. Tabular é pular o campo e submeter é enviar a pesquisa, né, o filtro. Aqui a gente tem as condições de filtro, tá? Como a gente escolheu título e data de postagem, a gente tem que vir aqui. As condições do meu filtro de título vai ser contém, não contém, exatamente igual, vazio, diferente nisso. Tem todas essas opções aqui. Eu vou usar todos, tá? Eu gosto de usar todos, eu vou usar todos, então eu venho aqui e vou marcar para os dois que eu estou usando todos. Vou salvar minha aplicação. Vou minimizar aqui e vou executar a tela. Ó, a gente já tem aqui o filtro dinâmico. Se eu for adicionar um campo para o filtro dinâmico e colocar aqui data de postagem, então vamos colocar melhor título. Esperar carregar aqui. Bom, precisei atualizar a página aqui que deu uma trancadinha. Então, eu vou de novo. Filtro dinâmico, adicionar campos, título. Eu quero no meu título que contenha a palavra postagem. Vou aplicar. Ele trouxe aqui os campos que tem postagem. Então, ele trouxe o 2, o 3 e o 4. Agora, se eu limpar, ele vai voltar de novo o número 1, que não tem a palavra postagem. Tá? Então, esse daqui é o filtro dinâmico. Agora, a gente tem aqui nos campos a ordenação dentro do próprio label. Só que como eu já tenho a ordenação aqui num botão, eu não preciso usar essa daqui. Então, eu vou tirar essa ordenação aqui. Vou voltar na aplicação, regras de ordenação, configuração. Não, deixa eu ver. Não, é aqui, ó. Essa daqui não é aqui. É aqui em cima, aqui, ordenação. Ali, regra de ordenação é para o botão. Então, aqui nenhum. Ó, não quero que nenhum desses tenha ordenação no campo. Vou executar, agora vai sumir essas setinhas aqui da ordenação. Pronto, não tem uma ordenação. Vou tirar esse palitinho que está aqui, que é um separador. Vou tirar ele. E vou tirar esse título. Eu não quero que apareça esse título aqui também. Vou tirar ele. Então, barra de ferramentas. Aqui é esse separador aqui, ó. Vou tirar ele. Depois vou em Layout, cabeçalho e rodapé. E vou desmarcar a opção de exibir o cabeçalho. Vou executar de novo. Então, aqui já está alterado. O que a gente vai fazer agora é dar uma estilizada. Então, vou inspecionar elemento. Aqui dentro, a gente vai selecionar aqui o SC Grid Form Border, que é esse aqui, e vai acrescentar aquele espaçamento interno, que é o Paging, de 20 pixels. Tá? Então, já vou copiar aqui, SC Grid Form Border, vou copiar aqui, vou lá dentro do evento onScript init, fecho PHP, vou colocar o div na frente, depois SC Grid Form Border, ó, coloquei um ponto a mais, vou vir aqui e vou copiar esse paging que a gente colocou. Então, vou colocar aqui, paging. Lembra que tem que colocar o important, tá? Vou já acrescentar aqui uma borda arredondada. Então, o que eu preciso fazer para acrescentar uma borda arredondada? Preciso colocar 3 coisas. Border radius de 20 pixels. Já ficou arredondada, tá? Agora, a gente vai colocar também um WebKit border radius de 20 pixels, que funciona para todos os tipos de navegadores. E vai colocar também um MOZ, que é para o navegador Mozilla, border radius de 20 pixels também. Então, esses 3 aqui é o que a gente vai precisar colocar para quando for utilizar a borda arredondada. Porque se a gente estiver usando algum navegador e a gente não tenha definido que naquele navegador também vai ter borda arredondada, ele não vai usar a borda arredondada. Então, a gente tem que colocar essas 3 aqui para a gente já garantir que nos 3 tipos, que em todos os tipos de navegadores vai funcionar. Até dentro do W3 School ele fala sobre isso, ele explica direitinho para que funciona. Para quais navegadores são o WebKit e para quais navegadores é o MOZ. Tá, então, a gente vai colocar isso aqui, vai executar. Quando a gente executa direto, já salva. Deu um erro aqui, deixa eu ver o que é. Linha. Ah, tá. É porque a gente não abriu o estilo, logicamente, né? De novo. Abre aqui o estilo.
embaixo fecha o estilo e abre o PHP. Não pode esquecer disso aqui, ó. Tem que colocar isso aqui e tem que colocar isso aqui. Agora executa de novo. Pronto, já está aqui feita a alteração. Eu vou acrescentar agora um espaçamento em cima e um espaçamento embaixo da tabela para ficar bonitinho, tá? Então, inspeciono o elemento de novo. Vou ver onde é que está a minha tabela, que ela começa aqui. Vou clicar na tabela. Antes da tabela eu tenho um TD, que é uma coluna. Então, eu vou adicionar um paging aqui dentro. Vou vir aqui. Quando está escrito elemento, é porque a gente está modificando sempre dentro dessa linha que a gente selecionou. Então, vou vir aqui e vou acrescentar um paging de 20 pixels, acho que vai ficar muito. Vou colocar só 10 pixels em cima e embaixo e 0 pixels na direita e na esquerda. Tá? Então, aqui, ele já está me dizendo aonde que eu vou ter que fazer a alteração. Quando eu passo o mouse em cima, olha lá, ó. Aqui em cima ele está aparecendo, ó. TD, ID, SC, Grid, Body, ponto, SC, Grid, Tabela, TD. Então, é isso aqui que a gente tem que copiar. Quando eu clico no sinal de mais, ele já vai me dar o ID. Vou copiar o ID e vou lá dentro e vou colar o ID. Aí, eu vou voltar aqui, o que eu preciso antes do ID? TD. Então, volto aqui, acrescento antes do ID, TD. Depois do ID, a gente tem SC, Grid, Tabela, TD, que é essa classe aqui, ó. Então, copia a classe, vem aqui, como é uma classe, acrescenta o ponto e cola. Abre chaves, fecha chaves, copio esse daqui que a gente colocou e colo aqui dentro. Então, tem que acrescentar o importante de novo. Então, aqui a gente já tem a estilização do espaçamento aqui em cima. Executa. Opa. Vamos voltar aqui, fecha. Já está então com espaçamento. Tá? Agora a gente vai fazer a ligação da grid para o formulário. Então, vem aqui embaixo, ligações, nova ligação, ligação de aplicação. A gente tem ligação de aplicação, ligação de campo, ligação de captura. Então, a gente vai fazer uma ligação de aplicação. Cadastro postagens, prosseguir. A ligação vai ser feita através do campo ID postagens, então a gente seleciona o campo. A gente poderia passar uma ligação vazia ou um valor fixo, que a gente poderia usar uma variável global. A gente vai estar usando o campo aqui no momento. Então, prosseguir. Então, aqui a gente vai selecionar, se a gente quer que abra na mesma janela, em outra janela, aí tem modal, tem iframe, no parent. Isso aqui a gente pode escolher de acordo com o que a gente quiser. Eu vou colocar para abrir na mesma janela. Vou colocar que eu quero que exiba um botão novo na minha consulta e vou dar um nome para esse meu botão novo, que vai ser adicionar postagens. Aqui a gente tem um hint, que é quando eu passo o mouse em cima. Vou colocar adicionar uma nova postagem. Aqui a gente pode acrescentar uma tecla de atalho, como, por exemplo, no Windows a gente tem como clicar em Ctrl+Shift+N e a gente cria uma nova pasta. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, pode escrever aqui Alt mais... Aí ele não dá, aqui só dá para colocar uma tecla. Então, se eu colocar aqui que a tecla N vai ser de acrescentar um item novo, quando eu clicar N, ele vai clicar nesse botão novo, tá? Então, é isso aqui. Aqui é uma URL de saída, que quando eu clicar no botão voltar do formulário, ele vai ir para a página que eu quiser. Aqui são os botões que eu quero que apareça. Como eu estou fazendo uma edição ou até mesmo uma inserção, eu vou deixar esses aqui. Os botões de navegação eu não vou deixar, porque como vai ser um item, não precisa ter navegação. Tá? Vou clicar em salvar e vou executar. Quando eu executar, a gente vai ter aqui um lápis do lado, que é para poder fazer a edição, e vai ter o botão de adicionar postagem. Tá certo? Então, quando eu clico em adicionar postagem, ele me redireciona para a tela de postagens e eu faço adicionar aqui. E aqui a gente tem a opção de editar. Então, aqui é o número 4, que é item 4. Eu vou editar, ele vai me trazer aqui, ó, postagem de teste 003, item 4. Tá? Então, essa aqui foi a ligação. Agora a gente vai colocar lá no menu. Eu vim aqui, eu abri o menu. Itens do menu, vou aqui em postagens, clico aqui nessa tomadinha, seleciono a consulta de postagens, ou se você quiser abrir direto o cadastro de postagens, pode colocar. Vou adicionar um ícone.
Como vai ser uma consulta, eu vou pegar aqui um search. Deixa eu ver como é que vai ficar um search. Vou pegar esse ícone aqui, adicionar. Ele já acrescentou um ícone aqui embaixo. Vou já adicionar um ícone para os outros também. Então, produtos vai ter... Não, link ainda não tem porque a gente não criou a tela. Vai ter um ícone... Deixa eu ver. Vou colocar aqui shopping. Opa, pegou acento demais aqui. Shopping. Meu Deus, não está saindo. Pronto, agora vai. Então, aqui shopping, a gente vai escolher aqui. Eu vou pegar, deixa eu ver. Vou pegar esse carrinho. Adicionar, já tem o carrinho. Agora, parâmetros. Vamos pegar o sair primeiro. No sair vai ter um ícone exit. Vamos botar esse daqui. E no parâmetros, vamos acrescentar um ícone config. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não. Tools. Vamos colocar esse daqui mesmo, não tem problema. Esse aqui ficou feio. Vamos mudar. Deixa eu pegar um outro. Vou pegar aqui os 500 primeiro pra gente ver alguma coisa. Deixa eu escolher um aqui bem legal. Então, pode ser esse daqui, ó. Parâmetros. Então, já tá aqui, tá? Então, a gente já tem aqui as imagens dos 4, tá? Vamos executar o menu. Então, aqui já tá, é o nosso menuzinho. Se eu clico em postagens, ele vai me abrir aqui a minha consulta. Quando eu clico em adicionar postagem, ele vai abrir a adição da postagem. E quando eu clico em editar a postagem, ele vai me abrir a edição da postagem. Agora a gente vai criar a tela de produtos. Vai ser também uma coisa bem rápida, só para a gente conseguir ter as duas telas para colocar lá dentro do site. Então, vou vir aqui em criar nova aplicação. Vamos criar primeiro o formulário de cadastro. Cadastro produtos. Vamos colocar aqui o nome. Cadastro produtos. Vamos editar os campos já com código, título, descrição, DT postagem e a imagem. Criar. Aqui a gente já tem o formulário de cadastro. Eu vou aqui em editar os campos. Vou já modificar o campo. Vou executar aqui para vocês já verem como é que tá. Então, ele tá assim, ó. Tá? Eu já adicionei aqui alguns produtos para ir mais rápido. Adicionei no meu banco de dados alguns produtos para ir mais rápido. Vamos modificar, então, isso aqui, tá? O que eu vou fazer primeiro? Vou vir aqui no meu layout, cabeçalho e rodapé. Vou tirar o cabeçalho e rodapé. Vou vir na minha barra de ferramentas. Vou já tirar o meu Quick Search, que eu não vou utilizar. Filtro dinâmico também não vou utilizar, porque vai ser um item. Não quero ter a opção de escolher o registro. E não quero que me mostre a quantidade de linhas. Agora, a gente vai editar os campos. Para editar os campos, eu vou vir aqui em editar campos. O código do produto eu não quero que apareça. O título vai ter uma largura de 470 pixels. A descrição vai ser um editor HTML, então o tipo de dado editor HTML. Aqui na minha barra de ferramentas do editor, eu vou acrescentar a opção de pré-visualização, que é esse aqui. Então, lá embaixo, no final da imagem, eu vou acrescentar a pré-visualização. Então, já está aqui, ó, já tem a pré-visualização. Tá? Deixa eu ver o que mais. Data de postagem a gente vai modificar também. Vai ser um campo escondido, eu não quero que apareça. Mas, quando eu inserir, ele vai receber a data e a hora de inclusão. E quando eu atualizar, vai receber a data e a hora de atualização.
Como não vai aparecer, não tem importância isso aqui. Na imagem, eu vou colocar uma altura de 100 pixels para não ocupar muito espaço na tela. Não quero barra de progresso, não quero área de upload. Vamos deixar para manter o aspecto, abrir em outra janela, não. Deixa eu ver o que mais. Acho que aqui é só. Agora a gente vai aqui em Layout, Blocos. Vai criar um bloco para essa imagem. Bloco Imagem. Vou ter aqui o nome já. E cria. Esse bloco de imagem, posicionamento dele vai ser logo abaixo do primeiro bloco. Ele vai ter um colapso iniciando fechado. O primeiro não vai ter colapso. A posição do label vai ser acima, mas a foto não vai ter label, vai ter apenas um título no bloco, que vai ser imagem do produto, tá? E deixa eu ver, vou já executar. Vamos ver como é que vai ficar já executando. Bom, já deu uma grande diferença, né? Então, aqui a gente tem o título, a descrição do produto e a imagem logo aqui abaixo, tá? O que a gente não fez foi movimentar o campo imagem para o bloco imagem. Então, seleciono, clica no campo, puxa para baixo. Vamos agora aproveitar que a gente já está aqui e dar uma estilizada. O que eu vou fazer? Vou ensinar vocês a como criar uma biblioteca interna com o código CSS e utilizar esse código para outras telas. Tá? Então, a gente vai vir aqui, Ferramentas, Bibliotecas Internas. Vamos escolher aqui Biblioteca do Projeto. Vou criar uma nova biblioteca chamada CSS Geral. Aqui dentro eu vou criar um function com o nome CSS Form, abre e fecha parênteses, porque não vai ter parâmetro. E aqui dentro a gente vai colocar a estilização do formulário. Como a gente já tem no cadastro de postagens uma estilização pronta, e é um formulário também, a gente vai utilizar o código CSS que a gente já tem aqui. Então, vou no evento, onload, vou copiar esse código que a gente já tem aqui, vou lá na minha biblioteca interna e vou colar aqui dentro. Vou puxar um pouco para frente para estilizar. Tá? Então, aqui a gente já tem o nosso CSS do formulário. Vou criar também um CSS para grid, já para garantir, para não perder tempo. Então, function, CSS grid, abre e fecha. E aqui dentro vai ficar o nosso código da grid. Vou já vir aqui também, consulta postagens. Vou pegar o CSS da consulta, que está dentro de eventos onScript init. Vou copiar e vou colar aqui na biblioteca interna dentro da função CSS grid. Então, aqui a gente já tem a estilização do formulário e a estilização da grid. Vou salvar. O que a gente precisa agora dentro do formulário? Vou copiar o nome dessa função. Vou lá no formulário cadastro de produtos, que é o que a gente está criando. Lá embaixo, em programação, eu tenho a opção de bibliotecas internas. Aqui dentro eu vou selecionar quais as bibliotecas internas que eu quero usar dentro da minha aplicação. No caso, é CSS Geral. Então, selecionei a biblioteca. Agora, dentro de eventos, onload, eu preciso chamar a função que eu criei dentro da biblioteca. Então, eu venho aqui, colo a função, ponto e vírgula. Quando eu executar, eu já vou ter, então, essa minha tela aqui estilizada de acordo com a tela de cadastro de postagens. Ó, a borda arredondada, deu o espaçamento que a gente queria, tudo bem certinho. Então, a tela de cadastro de produtos a gente já tem pronta. Agora, a gente vai fazer a tela de consulta de produtos. Então, esse daqui já está pronto, posso fechar. Vou fechar aqui o cadastro de postagens e a consulta de postagens. Vou deixar a biblioteca... Não, vou fechar a biblioteca também. Como a gente já sabe como é que usa, não precisa. Cadastro de produtos. Quando a gente salva ou modifica algum código da biblioteca, as aplicações que usam a biblioteca ficam desatualizadas. Então, tem que gerar o código de novo. Eu posso selecionar aqui e clicar em gerar, ou eu poderia só executar a aplicação, que quando executa, ela já gera o código automaticamente. Tá? Então, aqui eu já gerei. Agora, eu vou criar uma nova aplicação de consulta com a tabela K de produtos.
com o nome consulta produtos. O nome do campo ID vai ser código, descrição, DT postagem e a imagem. Cria. Aqui a gente vai selecionar que a gente vai utilizar só consulta, então eu desmarco os outros. Aqui na consulta a gente vai deixar a orientação horizontal, o label vai ser fixo, paginação parcial, a gente vai deixar só 10 itens por página, e aqui a largura da tabela também vai ser automática. Vamos editar o campo. Aqui na edição do campo, vou deixar o código aparecendo, mas eu vou dar uma centralizada nele. Então, aqui, alinhamento horizontal, aqui o código vai ficar centralizado. O título do produto vai ter um espaçamento. Um espaçamento não, vai ter uma largura. Cadê a largura aqui? De 250 pixels. A descrição, ela está como texto múltiplas linhas, mas eu vou colocar para ela uma largura de no máximo 400 pixels. Alinhamento horizontal esquerda, vamos deixar assim, não tem problema. Tá? Data de postagem, eu quero que apareça somente a data, então eu vou mudar aqui, a exibição vai ser somente a data, sem ser data e hora. A imagem, o tamanho dela vai ser no máximo 200 pixels de altura. Vou colocar ela centralizada, alinhamento horizontal, centro, vertical, centro também. Tá? Deixa eu ver o que mais. Vou já na barra de ferramentas. Vou tirar a opção do Keep Search. Vou tirar o separador. Vou colocar o filtro dinâmico lá para cima. Aqui embaixo eu não quero escolher registro, vou deixar apenas escolher a quantidade e a quantidade de linhas. Então, ordenação, vamos ver se tem alguma ordenação já nos campos. Tem ordenação, eu não quero que tenha nenhum campo ordenação, então vou tirar. Já vou aqui em filtro dinâmico, selecionar campos. Vou selecionar o campo título e o campo postagem, vou jogar para cá e salva. Agora aqui em configuração, condições do filtro. O campo título eu vou ligar todos e o campo DT postagem eu vou ligar todos. Tá? Vamos já colocar lá a biblioteca que a gente criou. Então, vou vir em programação, bibliotecas internas. Vou selecionar aqui CSS _ geral. Dentro do meu evento onScriptInit, eu vou chamar a minha função CSS _ grid. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Agora a gente vai executar e vamos ver como é que está a nossa consulta. Pronto, aqui a gente já tem a consulta, a imagem centralizada, a data da postagem, o nosso filtro dinâmico. Tem que desmarcar já o Output Ajax, vamos lá já desmarcar em aplicação, configuração. Desmarcar. Vamos já tirar o título que a gente não tirou, que é aqui, ó, esse título aqui, vamos tirar que a gente também não quer. Então, não exibir o cabeçalho. E aí já está aqui. Então, a nossa consulta com o filtro dinâmico, o espaçamento, o título, a descrição do campo, a data de postagem e a imagem. Tá? Ele está assim, desse tamanho. Esse primeiro aqui está desse tamanho por causa da imagem. Esse segundo está desse tamanho por causa do texto, da descrição. Então, como é um campo HTML, ele vai ocupar o espaço necessário de acordo com o que você for inserir lá. Tá certo? Vamos agora adicionar também a ligação com o formulário de cadastro. Então, vou vir aqui embaixo, ligações, nova ligação, ligação de aplicação, prosseguir, cadastro produtos, prosseguir, parâmetro vai ser o campo ID produtos, prosseguir. Aqui a gente vai exibir o botão novo também, vai ser com o nome adicionar produto e um hint adicionar um produto. O resto a gente vai deixar igual, vamos salvar. E vamos executar. Então, aqui a gente tem a opção de editar já, ó. Já está aqui o produto, ó, a camiseta.
com a imagem. Pode adicionar um produto, ele vai abrir direto para a inclusão. Vamos adicionar mais um outro produto aqui para poder testar já, ó. Vou pegar aqui, deixa eu ver, boné. Vou pegar um boné. Vou selecionar esse aqui mesmo, vou abrir. Vou copiar a imagem, salvar a imagem como. Aqui eu já criei dentro da minha pasta imagens uma pasta chamada produtos. Então, vou acrescentar aqui um nome qualquer, boné 001. Vou copiar o nome do boné, o nome do item, né, boné. Vou já pegar a imagem lá que a gente salvou. E agora a gente vai colocar a descrição. Deixa eu ver como é que tá a descrição aqui. Ó, dá para copiar essa descrição aqui mesmo, ó. Copia e cola lá dentro. Como está em HTML, ele vai vir exatamente como está lá já no Mercado Livre. Tá? Incluir produto. Então, aqui ele já vai incluir mais um produto. Ó, agora eu vou cancelar. Já tem aqui o nosso boné. Se eu quiser que essas letras aqui fiquem um pouco menor, posso vir aqui e editar. Selecionar tudo, Ctrl A. E o tamanho, escolher um tamanho aqui de 3. Vamos colocar 3. Ele vai continuar com a estilização, mas vai mudar para 3. Salvei. Ele mostrou uma mensagem de Output Ajax também, então tem que ir lá dentro do formulário de cadastro de produtos e desmarcar a opção de exibir Output Ajax. Então, vem aqui. Não quero que exiba Output Ajax. Gera a aplicação, para não ter que executar ela, eu vou só gerar a aplicação. Código fonte gerado, posso fechar, fecho o cadastro de produtos, vamos executar de novo a consulta. Então, já está aqui, ó. A gente diminui o texto, tá? Pode diminuir daqui se quiser, pode diminuir aqui se eu quiser que a imagem fique menor, para não ocupar tanto espaço. Eu vim aqui em campos, imagem. Vou colocar ela como 75 pixels para ficar bem menor, só para a gente conseguir ver que tem uma imagem mesmo. Executei de novo. Ó, já está aqui a imagem, tá? Então, ele vai ficar de acordo com o conteúdo, tá? Deixa eu diminuir esse texto aqui também para a gente poder visualizar melhor. Seleciona, vou colocar um tamanho 3 também, salva, volta. Pronto, já está aqui com tamanho 3, ó. Tá tudo tamanho 3 agora. Bom, então aqui a gente já tem o nosso cadastro de postagens, o nosso cadastro de produtos, consulta de postagens, consulta de produtos e o nosso menu. Então, agora a gente vai sair daqui, vai lá dentro do menu e vai colocar essa ligação dos produtos também. Então, aqui no menu, vou clicar em produtos, clico na tomadinha, seleciono consulta produtos. Se você quiser também colocar direto no cadastro de produtos, quando clicar ali, pode colocar, não tem problema. Seleciono aqui e vou executar. Então, aqui a gente já vai ter o menu. Parâmetros a gente não criou nenhum. Isso aqui eu vou deixar a critério de vocês aí. Vocês podem criar o que vocês quiserem. Tá? Mas isso aqui são os acessos internos aí de vocês, o IP de vocês, a senha, localhost, servidor. Isso aí tudo vocês podem colocar o que vocês quiserem aí dentro. Aqui as postagens. Quando eu clico, abre as postagens, que é a grid, né? Quando eu clico aqui eu posso editar. E aqui eu tenho os produtos que a gente criou. A consulta de produtos, também posso adicionar um novo produto. Tá certo? Então, para essa aula não ficar muito grande, eu vou deixar essa aula somente para esse aprendizado do Script Case. E na próxima aula, então, a gente vai ver como que vai criar aquela tela lá de produtos do nosso site para ficar bonitinho. Então, a próxima aula vai ser a última aula. Espero que vocês tenham gostado dessa, que vocês tenham interesse em conhecer a ferramenta. Tá? É uma ferramenta muito boa, como eu já falei, eu super indico. E tenho certeza que quem testar vai gostar também, ainda mais com as várias utilidades que ela tem. E cada dia vem melhorando mais. Então, espero que vocês gostem e até a próxima.